Olá, povo livre, povo abençoado, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Antes de nós irmos para a nossa mensagem, eu quero aqui pedir a você que deixe o seu like, faça um comentário aí no nosso vídeo e ative o sininho para que você seja notificado quando nós postarmos outra mensagem como essa, ok? Dito isso, vamos para a nossa mensagem. Nós vamos hoje para a quarta parte da nossa mensagem, Procurando Discípulos. E hoje eu quero falar com você sobre a atitude dos discípulos para com Jesus. Na parte anterior a essa, na parte 3 da nossa mensagem, nós falamos da reação de um verdadeiro discípulo ao se encontrar com Jesus. E agora nós vamos falar da atitude, do posicionamento desses discípulos quando foram chamados por Jesus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que nós estamos aqui lendo e caminhando, Mateus capítulo 4, mas hoje eu quero ler do versículo 22, ler do versículo 20 ao versículo 22, ok? O texto diz assim: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Ok? O texto fala a respeito do chamado de Jesus aos discípulos, aos seus primeiros discípulos. Ele faz aqui um chamado para que esses homens venham fazer parte do ministério, e eles respondem a esse chamado. E a atitude dos discípulos aqui é que eles renunciaram ao seu eu, renunciaram ao pecado, renunciaram à sua posição. E eu quero ir mais especificamente nessas atitudes. Eu quero falar aqui de 3 atitudes que eles tomaram bem claras, que exemplificam de modo geral qual deve ser a atitude de todo aquele que é chamado pelo Senhor. E o texto, no versículo 20, vai nos trazer aqui uma primeira verdade, vai nos exemplificar, vai colocar em evidência uma primeira atitude. E essa primeira atitude é que eles deixaram ali os bens materiais. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz que esses discípulos, eles arrastaram um barco e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui os bens materiais exemplificam, digamos assim, o apego do homem a esse mundo, ao material mesmo. O que eu quero aqui dizer para você, e quero que você entenda, não é que você tem que deixar de obter coisas materiais, de trabalhar para comprar uma casa, comprar um carro, comprar um tênis que você gosta, uma roupa. Não é isso que eu estou dizendo. A lição aqui é, na verdade, o que você tem colocado como prioridade. O texto fala de prioridade, do que é importante para você, do que é mais importante para você. E a grande verdade é que a maioria das pessoas no mundo, e aqui eu incluo a igreja, eu incluo os crentes, eu incluo a todos, é que o homem é muito apegado aos bens materiais. É apegado àquilo que é perecível. No entanto, o próprio Cristo, o próprio Senhor, mais adiante, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele vai dizer que não temos que juntar tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem consome, o ladrão rouba, mas temos que juntar tesouro no céu, onde ali nem a traça nem a ferrugem vai consumir, nem ladrão vai entrar para roubar, onde tudo é eterno. A ênfase e a lição aqui é o apego aos bens materiais. Então a Bíblia nos mostra, esse texto nos mostra que esses discípulos, ao serem chamados por Jesus, eles perceberam que o mais importante era seguir ao Mestre, seguir ao Messias. E eles não se apegaram aos bens materiais. Olha, eles deixaram as redes, deixaram os barcos, eram seu material de sustento, de trabalho.
Era algo valioso para eles. Era com aquilo que eles se sustentavam, era com aquilo que eles trabalhavam e tiravam o pão para alimentar a família. No entanto, a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Deixaram as redes, deixaram as tralhas, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. A reflexão que nós temos que fazer é se nós estamos dispostos a desapegar dos bens materiais. A lição que nós temos que aplicar à nossa vida é entender que o tesouro no céu é mais importante do que o tesouro na terra. E repito, isso não significa que eu tenho que deixar de trabalhar, deixar de ter objetivos, de possuir as coisas, de ter bens materiais. Não, não é isso. Eu posso ter bens materiais, posso trabalhar por isso, mas essas coisas, elas não são o principal na minha vida. Não deve ser o principal. Eu não tenho que ter um apego demasiado por essas coisas. Essa é a lição para nós. A segunda atitude desses discípulos para com o Senhor Jesus é que eles também deixaram o trabalho. Eles eram pescadores. Repito, a Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram as tralhas, deixaram os barcos e saíram. Deixaram de ser pescadores e foram andar com Jesus. Como o próprio Jesus disse, vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles saíram com Jesus para aprender a pescar homens, a andar com o Senhor. Deixaram o trabalho. Eu não estou dizendo aqui também para você largar tudo, largar o trabalho e agora passar a viver uma vida religiosa ou enclausurada, ou mesmo fazendo a obra do Senhor, evangelizando. Não estou dizendo isso. Se você tem um trabalho e esse trabalho dá para conciliar com a tua obra, com o ministério, faça isso. A não ser que você tenha um chamado específico, uma certeza plena, completa, de que Deus falou com você e Ele vai te sustentar na obra. A não ser que isso tenha acontecido e você tenha essa convicção, tente conciliar o teu trabalho com a obra, com o ministério. Mas se você tem certeza do chamado, você ouviu, no caso aqui os discípulos estavam vendo Jesus, havia um chamado claro, havia um chamado específico, sabe? Havia um chamado radical e eles foram porque tinham certeza que estavam andando com o Mestre, tinham certeza do seu chamado e era o momento certo. Se assim também você tem essa certeza, faça isso, porque eu tenho plena certeza e creio que Deus vai te sustentar. Deus não vai deixar faltar o necessário, o alimento. Ele próprio também diz no Sermão do Monte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, essas coisas, o alimento, a roupa, o sustento, ele diz que essas coisas ele vai nos acrescentar, ele vai nos dar, vai suprir essa necessidade. Mais uma vez, repito, aqui não está, o Senhor não está dizendo, nem eu estou dizendo para você largar o trabalho. A ênfase aqui, a lição aqui, é que o trabalho não pode ser mais importante do que Cristo, do que Jesus, do que o reino de Deus. A ênfase aqui, a lição é essa, é o que é mais importante para você. O que é mais importante? Se o teu trabalho ele tira o teu foco de Cristo, se o teu trabalho tira o tempo da obra, se o teu trabalho ele te faz errar, te faz pecar, te afasta de Deus, então deixa esse trabalho. Essa é a lição. Deixa o trabalho, siga Jesus. Deixa o trabalho, dê prioridade a Cristo. Essa é a lição. Tudo aquilo que me afasta de Cristo, tudo aquilo que me impede de seguir a Cristo, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que abandonar para seguir ao Mestre. E a terceira atitude dos discípulos para com Jesus é que eles deixaram a família. Aqui é um ponto mais radical, até de difícil entendimento para alguns. O texto de Lucas também diz que eles deixaram não só o barco, deixaram o pai e seguiram a Jesus. E aqui mais uma vez eu tenho que dizer para você que não é que você vai abandonar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e nunca mais vê-los e não se importar com eles, não é isso. Mais uma vez eu repito aqui, o ponto central e a lição importante aqui é o que é prioridade, o que é primeiro em teu lugar, o que é centro da tua vida. O próprio Cristo, ele vai nos dizer em Mateus capítulo 10, no versículo 37,
que quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aqui o Senhor está dizendo, não é que você tem que deixar de amar o pai, deixar de amar a mãe ou o filho. Repito, não é isso. O que ele está dizendo é o quanto você o ama, o quanto ele é centro da tua vida, o quanto ele é importante. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando nos decidimos seguir a Jesus e temos no nosso meio, na família, pessoas que ainda não seguem a Jesus, é a divergência. Eles se tornam muitas vezes inimigos por causa que nós passamos a seguir a Jesus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se meu pai, se minha mãe não seguem a Jesus, eu não vou deixar Jesus porque eles não estão seguindo. Não, é decisão deles não seguir. Eu vou continuar seguindo Jesus. Se meu irmão e a irmã não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer a Cristo, eu não vou deixar de obedecer porque eles não obedecem. Você entende? Eu vou continuar obedecendo a Jesus. Se eles não amam a Jesus, se eles não têm temor a Deus, não é por isso que eu também vou não amar Jesus, deixar de amar Jesus ou não temer ao Senhor. Pelo contrário, eu vou continuar amando Jesus e temendo ao Senhor e servindo e amando a sua palavra. Cristo tem que ser o centro da minha vida. Não pode ser o meu pai, não pode ser a minha mãe, não pode ser a minha esposa. Você entende isso? É disso que se trata. O que é principal na tua vida, o que é mais importante na tua vida. A nossa família, bens materiais, trabalho, tudo que existe aqui na terra, que é perecível, não pode ser mais importante do que Jesus, do que seguir a Cristo. Esta é a lição. Esta deve ser a atitude de um discípulo para com o chamado ao Senhor. Se Ele te chamou, siga-o e não deixe que nada impeça que você venha seguir. Nem bens materiais, nem trabalho, nem familiares, nem amigos, nada pode impedir ou deve ser empecilho ou barreira para você seguir a Jesus. Ok? Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essa palavra em nossas vidas. E eu espero você na nossa próxima parte da nossa mensagem. Ok? Deus abençoe e até lá.